Entrevista com o Dr. Abdul Abadi, cônsul honorário da República Árabe Síria para os estados do Paraná e Santa Catarina. Nascido no dia 27 de maio de 1940 em Curitiba, Paraná, é filho do casal árabe Nassib Abdul Abadi e Bárbara Abadi. Formou-se em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Paraná em 1968 e 10 anos depois adquiriu especialização em Engenharia de Segurança. Nesta entrevista, ele fala sobre a farsa dos atentados de 11 de setembro em Nova York e como engenheiro avalia que as Torres Gêmeas foram, na verdade, implodidas. Em suas palestras, o senhor costuma dizer que foi o governo Bush que destruiu as Torres Gêmeas em Nova York. Dá para acreditar nesta afirmação? Que fique bem claro, o governo Bush destruiu não apenas as Torres Gêmeas em Nova York. O governo Bush destruiu, a bem da verdade, todo o complexo World Trade Center, que era composto por 7 prédios, entre eles as Torres Gêmeas. O dia 11 de setembro de 2001 foi o marco inicial para a escalada do terrorismo e confrontos mundiais patrocinados sobretudo pelos Estados Unidos. É fácil de explicar esta escalada. Quanto mais o nosso pobre mundo se vê envolvido em guerras e terrorismo, mais a indústria bélica fatura com a venda de armamentos. Quanto mais apavorados os povos, mais armamentos eles terão de adquirir para sua defesa e sobrevivência. Ora, para os que não perceberam ou não fizeram questão de questionar, no mesmo dia em que as Torres Gêmeas foram implodidas por volta das 9 horas da manhã, foi implodida a terceira torre, chamada Prédio número 7, de 47 andares, às 5h20 da tarde. A queda das 2 torres gêmeas chamou mais a atenção do mundo por terem se transformado em ícones da cidade de Nova York e tinha um objetivo certo: dizer ao mundo que fomos atacados por terroristas sob a liderança do grande inimigo Osama Bin Laden. Esta foi a vergonhosa desculpa para a invasão do Afeganistão 2 meses depois do atentado, onde presumivelmente Bin Laden deveria estar escondido. Nem preciso dizer que ele não foi encontrado. Mas a maior reserva de gás natural do mundo na época, lá no Afeganistão, esta foi encontrada e também foi tomada. Era importante fazer o mundo pensar que os Estados Unidos foram atacados por um bando de terroristas, mas não há grupo terrorista no mundo capaz de praticar 4 atentados no mesmo dia e no espaço aéreo mais vigiado do mundo. Até hoje não se descobriu vestígios do avião que foi lançado contra o Pentágono. Até hoje não se encontrou resquícios do avião que foi derrubado na Pensilvânia e que supostamente seria jogado contra a Casa Branca. Será que o mundo tem que acreditar em tudo que as grandes potências tentam lhe enfiar goela abaixo? Faltava ainda tomar posse da terceira maior reserva de petróleo do mundo, a do Iraque. Essa demorou um pouco mais. O presidente Bush precisava achar uma desculpa para invadir o país de Saddam Hussein. E não é que ele descobriu uma maneira? Segundo ele, Saddam Hussein vinha produzindo armas de destruição em massa e por isso o mundo corria sério perigo. Convocou-se a ONU para dirimir quaisquer dúvidas a respeito. E a dúvida foi sanada. O relatório da ONU afirmou categoricamente que o Iraque não produzia armas de destruição em massa. Então Bush disse: mesmo assim, vamos invadir. Faltou acrescentar: queremos tomar o petróleo deles também. Hoje o Iraque é um país devastado, da mesma forma como fizeram com o Afeganistão e depois com a Líbia. Da mesma forma como fizeram e ainda estão fazendo com a Síria. Da mesma forma como possivelmente farão com o Irã. Mas voltemos à torre número 7, de 47 andares, que foi implodida às 5h20 da tarde do dia 11 de setembro. Redes de TV independentes mostraram a implosão completa desse edifício. E o que tinha ele de tão importante para haver uma necessidade de implodi-lo? Alguns andares daquele prédio estavam ocupados pelo Departamento de Justiça americano.
e neles encontravam-se todos os arquivos das 3 maiores falências fraudulentas até então registradas na história empresarial dos Estados Unidos: a da Halliburton de petróleo, da Enron de energia e da WorldCom de comunicações. E você achando que só existia corrupção nas empresas brasileiras OGX, Petrobras e Odebrecht. Mas quem planejou essa queima de arquivos? Ninguém mais, ninguém menos que o maior trapaceiro da história empresarial dos Estados Unidos na época, o vice-presidente do governo Bush, o senhor Dick Cheney. E o que vem fazendo o governo americano até os dias de hoje? Vem fazendo o jogo criminoso da indústria bélica ao lado de outros países produtores de armamento. Quanto mais se fabrica o terror, maior o faturamento da indústria de armas. Senhor cônsul, falta explicar as outras 4 torres do complexo World Trade Center. Antes é bom deixar claro que o complexo World Trade Center foi arrendado pela maior incorporadora americana na época, a Silverstein, 2 meses antes do atentado, pelo valor de 3 bilhões e 200 milhões de dólares. Pois bem, o complexo foi segurado em seguida contra atentados terroristas pelo valor de 4 bilhões e 600 milhões de dólares. Este foi o valor que a Silverstein faturou com o atentado. Diga-se ainda que o presidente Bush, fazendo-se de inocente no dia do atentado, encontrava-se em uma escola primária na Flórida assistindo crianças fazendo leitura. É emblemática a cara de pateta do presidente Bush quando foi informado que os Estados Unidos estavam sendo atacados por terroristas. As outras 4 torres sofreram pesadas avarias pela implosão das Torres Gêmeas e do prédio número 7. Desnecessário dizer que tiveram que sofrer demolição convencional pelos estragos causados em todo o complexo, que hoje já se encontra praticamente reconstruído. Senhor cônsul, se foi implosão, como explicar os 2 aviões projetados contra as Torres Gêmeas? A bem da verdade, as Torres Gêmeas sofreram colapso não pelos aviões projetados contra elas. Por motivos que não vão caber numa simples entrevista, posso afirmar que o que levou as 2 torres ao colapso, assim como o prédio número 7, foram os explosivos colocados em vários andares dos prédios. Explosivos estes de uso exclusivo das Forças Armadas, conhecidos pelo nome de nanotérmita. Os aviões foram usados para imprimir uma falsa credibilidade ao atentado. Pasme, o chefe da segurança de todo o complexo World Trade Center era ninguém mais, ninguém menos que o irmão mais novo do presidente Bush, o senhor Marvin Bush. Canal Oculto Revelado. Assista nossos vídeos no YouTube. Para finalizar, senhor cônsul, como explicar que nem a nossa imprensa, nem a imprensa estrangeira, que muito se orgulha de seus relevantes serviços, deram conhecimento de semelhante desserviço à humanidade? O que mais lamento em todos esses anos de escuridão pós-setembro de 2001 é a ignorância ou a desinformação e, quiçá, a falta de coragem da imprensa nacional e estrangeira em relatar a verdade do que aconteceu naquele fatídico 11 de setembro. Por questão de justiça, posso assegurar que toda a comunidade científica americana sabe desse monstruoso crime, mas não possui cacife financeiro nem midiático para bancar a verdade dos fatos. Lamento dizer que hoje o mundo está cada vez mais pobre e desinformado. Assista aos vídeos Oculto Revelado. Você vai se surpreender. Canal Oculto Revelado. Curta a nossa página no Facebook. Canal Oculto Revelado. Assista nossos vídeos no YouTube.